A osteoporose afeta 200 milhões de mulheres e 2 milhões de homens em todo o mundo. Só em Portugal há 800 mil pessoas com osteoporose, uma doença que tem como principal consequência a fragilidade no surgimento de fraturas ósseas. Caracterizada pela diminuição da densidade óssea, a osteoporose conduz a uma maior fragilidade dos ossos e a um aumento da suscetibilidade a fraturas, especialmente na anca, coluna e pulso. Em Portugal, esta doença afeta cerca de 800 mil pessoas. As pessoas de idade avançada são as pessoas mais afetadas com osteoporose e têm osteoporoses mais graves. Mas nós temos alguns alertas em relação a grupos populacionais mais jovens que têm que ser seguidos com certo cuidado. Por exemplo, as pessoas têm doenças crónicas de outro tipo, porque têm que fazer medicações e porque pela própria doença sofrem uma descalcificação mais precoce do esqueleto. Não causa dor e não tem sintomas e geralmente o seu diagnóstico surge após uma fratura, quando a doença já está num estado avançado. A fratura osteoporótica afeta homens e mulheres com mais de 50 anos, embora seja mais frequente no sexo feminino devido aos efeitos da menopausa. A fratura ocorre numa idade mais avançada, não é? Nomeadamente a fratura da anca e a fratura da vértebra. Mas, por exemplo, há um tipo de fratura que ocorre numa idade relativamente, não diria jovem, mas mais na idade média, a fratura do antebraço. Porque as pessoas na altura, quando caem, ainda têm reflexos para se defender, para esticar o braço para defender. Essa é uma fratura da idade dos 55 aos 65. Há um pico nesse tipo de fratura. Os especialistas defendem o diagnóstico precoce antes que a doença cause problemas e uma alteração do comportamento dos doentes para prevenir fraturas, uma das principais consequências da doença e talvez uma das mais graves. Maria Helena Carranca, 79 anos, já desafiou a teoria. Aconteceu-me que vinha de casa de uma filha minha à noite e ao entrar a porta, eu não costumo entrar sozinha, é sempre com o meu marido, mas chovia muito e estava muito vento e eu fui abrindo a porta porque eu andava aqui no Hospital Santana. Tinha sido operado ao joelho esquerdo e fiquei sem músculo e andava aqui no Hospital Santana a fazer músculo. E andava com uma canadiana. Ao entrar a porta, fui teimosa. O meu marido disse para eu não entrar, mas eu fui teimosa, entrei, fui acender a luz e tenho um tapete grande e estava tudo molhado. Eu ponho a canadiana em cima do tapete, dou ao botão da luz, a canadiana foi com o tapete e eu fui atrás do tapete. Helena fez uma fratura na anca, foi operada e desde janeiro de 2013 que faz fisioterapia para recuperar a mobilidade. Como doente com osteoporose, sabe que as recomendações do médico são para ter mais cuidado no seu dia-a-dia. Muitos cuidados, mas a gente esquece, não é? Tenho muito medo, fiquei com muito medo. E devia de perder um bocadinho o medo a ver se podia largar-me a canadiana, mas ainda não consigo. Para aumentar a poupança da massa óssea, os especialistas recomendam a ingestão de cálcio, a prática de atividade física e a exposição ao sol sem exageros para obter vitamina D. Dr. Carlos Evangelista, médico ortopedista no Hospital de Santana, é convidado deste jornal. Bom dia e obrigado pela presença. Estávamos aqui a ver nesta reportagem 800 mil pessoas com osteoporose. Ora, dada a dimensão da população portuguesa, este é um número muito significativo. Este é um número significativo que é, ao fim e ao cabo, em todo o mundo. Quer dizer, Portugal não é diferente do resto do mundo. Porquê? Porque a osteoporose, como foi dito, atinge particularmente uma mulher em cada 3 e um homem em cada 5. É uma doença silenciosa, uma doença que se instala ao longo dos anos, sem à partida dar grandes sintomatologias e, como já foi dito e todas as pessoas sabem, é uma doença que atinge a estrutura óssea fragilizando-a. Ou seja, isto vai fazer com que as pessoas, mais tarde ou mais cedo, tenham tendências a cair por fatores intrínsecos ou extrínsecos, ou seja, fatores que são relacionados com a pessoa ou que estão relacionados com o meio, e por isso a pessoa cai e faz uma fratura do punho, do colo do fémur, pode fazer uma fratura vertebral, que efetivamente tem graves consequências para o seu futuro e para a sociedade em si também. Mas há aqui zonas que são mais propícias, portanto, isto trata-se de uma diminuição da densidade óssea, mas a anca, a coluna e os pulsos, por norma, são mais suscetíveis a fraturas. Porquê? Pronto, isto tem a ver pela estrutura óssea em si e também um bocadinho pelo mecanismo da queda. Ou seja, como foi dito há bocadinho na peça, a pessoa, para já, quando cai, o primeiro instinto é levar sempre o punho à frente e levar os braços para proteger, basicamente, é sempre a face.
inconscientemente. Ora, aí o punho é sempre uma das regiões que está mais condicionada à fratura. Depois, ao cair, quando nós caímos, habitualmente caímos sobre a anca. E, portanto, havendo uma falta de estrutura óssea, a anca é logo, obviamente, a mais atingida. Do ponto de vista vertebral, digamos, torna-se engraçado porque a fratura da vértebra é uma fratura que aparece pelo colapso da própria vértebra. Ou seja, é uma fratura que, na grande maioria das vezes, vai acontecendo com o tempo, e isto, nós poderíamos associar isto, se nós tivermos uma planta que não é regada, a planta tem tendência a murchar, vai perdendo a sua dinâmica. Ou seja, no ponto de vista da estrutura mecânica da nossa coluna e devido ao nosso ortostatismo, o que acontece é que o corpo vertebral vai diminuindo de estrutura e então vai havendo uma fratura do corpo vertebral por afundamento, porque a tal diminuição da estrutura óssea faz com que o corpo vertebral vá diminuindo. Mas quando dá esse exemplo de regar a planta, transpondo isto para a vida real, fala, por exemplo, da vitamina D e do cálcio que aconselham como necessários para combater? E não só, porque, vamos lá ver uma coisa, há todo um determinado, não é só nós agora se pegarmos todos e começarmos a tomar cálcio e vitamina D, ajuda, mas não quer dizer que seja só, que é isto que vai fazer o fortalecimento da estrutura óssea. Ou seja, as pessoas têm que andar, nós temos que combater o sedentarismo. A pessoa que está há muito tempo inativa faz também uma diminuição da sua massa óssea. Portanto, a alimentação é fundamental, mas também é fundamental haver uma estrutura física que seja estimulada para estimular o osso. E porquê? Porque o osso é uma estrutura viva. Se nós trabalharmos a nossa musculatura está inserida, digamos, na estrutura óssea, e isso vai obrigar a estrutura óssea também ela a trabalhar e, digamos, a endurecer. Por isso, por exemplo, nós no Hospital de Santana, nós temos um programa de prevenção anti-quedas, todas as últimas segundas-feiras de cada mês, onde nós ensinamos, digamos, os nossos doentes sobre esta atitude a ter, que tem a ver com a alimentação, tem a ver com o seu dia-a-dia e tem a ver com a prevenção física que se pode ter em relação à queda, que é os cuidados em casa, cuidados com os tapetes, como ouvimos ali a senhora. Mas é mais difícil fazer a prevenção quando se trata de uma doença silenciosa, como estava a dizer há pouco. Por isso mesmo nós temos que alertar as pessoas. Aqui está um pormenor, que é alertar. As pessoas todas têm consciência do risco da queda, mas, por exemplo, todas as pessoas têm em casa tapetes. Todas as pessoas, por exemplo, de idade deveriam ter cuidado com os tapetes. As pessoas de idade, por exemplo, deviam ter em casa, junto ao banheiro, na casa de banho, deviam ter algo para se segurar, para não estarem tão atreitos a escorregar no chão molhado. Quando andam com as canadianas, por exemplo, se vão para um sítio molhado, a canadiana tem uma base de borracha que é ótima no terreno seco, mas quando o terreno está molhado é perigosa. Portanto, há pequeninos alertas que basicamente todos nós sabemos, mas que nos esquecemos. E isto que nós tentamos sempre fazer é promover a mensagem para que as pessoas se vão lembrando que... Está a ser bem sucedida essa mensagem? A informação está a chegar às pessoas de forma suficiente para fazer a prevenção? Considera nesta altura? É assim, eu acho que há muito mais para fazer. Repare, nós temos dinamizado dentro daquilo que nos é possível esta prevenção de quedas no nosso hospital. Temos feito várias intervenções fora da própria instituição hospitalar, junto da própria comunidade. Já temos ido a vários centros de saúde e lares e até centros de terceira idade, onde nós tentamos sempre alertar para esta situação. Mas obviamente que pode-se fazer muito mais, porque a prevenção, ao fim e ao cabo, é a proteção do nosso futuro. E nós sabemos que as fraturas são realmente e trazem grandes complicações a todas as pessoas. Doutor, muito obrigado por este esclarecimento. Muito mais haveria para conversar, infelizmente não temos mais tempo, mas muito obrigado pela presença neste Notícias CM das 6. Dr. Carlos Evangelista, médico ortopedista no Hospital de Santana, a falar sobre a osteoporose e também sobre a prevenção desta doença.